Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos algumas técnicas de data binding, ou seja, como acontece a comunicação interna em um componente. Primeiramente, a gente começa com a pergunta: o que é exatamente um componente? Um componente é formado por um template, pela classe em TypeScript do componente, que contém a lógica e os dados daquele componente, e um conjunto de metadados, que faz o mapeamento entre o template e o componente, além de outras propriedades. E ademais, o componente ele envia dados para apresentação no template e o template escuta eventos realizados pelo usuário, então invoca métodos no componente passando então esses dados para o componente. Então há essa comunicação interna dentro de um componente entre a classe e o template. Então, como os componentes se comunicam? Tá? Eles se comunicam internamente, passando dados entre o template e componente, que a gente vai ver aqui, que é chamado de data binding. Existe a comunicação externa, mas dentro de uma hierarquia de componentes, onde um pai passa dados para o filho passa dados para o pai. E existe também a possibilidade de comunicação externa fora da hierarquia de componentes, onde são utilizados services para que componentes independentes possam se comunicar entre si. Beleza? Então, o que é de fato o data binding? É uma técnica para sincronizar dados entre o template e a classe de componente e são classificados em one-way binding e two-way binding. Então, binding de um caminho e binding de dois caminhos, ida e volta. Em relação ao one-way binding, temos o interpolation, o property binding e o event binding, ok? Então vamos ver cada um desses com maiores detalhes nos próximos slides. Aqui ao lado temos a figura, onde de um lado temos a classe do componente, do outro lado temos aqui o template, ou então o DOM, e aqui é apresentado também a sintaxe desses data binding, tá? A interpolação ela é representada aqui por dois pares de chaves. Temos o property binding, que também é chamado de one-way binding, que ele envolve que uma propriedade, um atributo de um HTML, e aqui você passa uma expressão para alterar aquele atributo, ou propriedade do DOM. E temos aqui a questão do event binding, onde você insere aqui o nome do evento e aqui a chamada do método, clicando ou apertando uma tecla do teclado, conforme o evento, aquele método da classe componente é apresentado, por isso essa seta está apontando para a direita. E por fim, temos aqui o two-way binding, onde as setas apontam para os dois lados, e esse two-way binding é utilizado mais em formulários, onde você coloca ali um valor no formulário, num campo do formulário, e aquele valor é salvo na classe de componente, ou você altera aquele valor e aquele valor é replicado ali, espelhado no formulário, beleza? Então vamos ver aqui com maiores detalhes alguns exemplos do one-way binding, que envolvem essas três técnicas aqui já apresentadas. A primeira dela é a interpolation ou interpolação. Como a gente já viu, a sintaxe é um conjunto de duas chaves, onde é envolvido ali um template expression, mas basicamente isso aí, geralmente esse template expression refere-se a um atributo do objeto componente, mas pode ser operações matemáticas também, ou inclusive chamadas de métodos. Então, interpolation é uma técnica que permite incluir valores dinâmicos em partes de um texto demarcados com alguma notação especial. Essa notação especial é esse parte chaves, e o Angular executa a expressão e transforma em texto, tal como o string template do ES6. Então, quando você precisar apresentar um texto, você usa a interpolação no seu template. Aqui nós temos no app component, aqui como exemplo, apresentando o valor de uma variável no texto. Tá? Então temos aqui um pequeno exemplo de um atributo público declarado no componente, e aqui no template nós usamos aqui a interpolação para apresentar ou fazer a concatenação desse texto aqui com o texto já existente dentro do H3. Uma outra possibilidade de uso da interpolação é para alterar uma propriedade de um elemento. Tá? Então temos aqui uma imagem, temos um src que vai apontar para o endereço de uma imagem. Esse endereço é uma string, sendo uma string, nós podemos usar a interpolação. E esse item image URL certamente refere-se a um atributo da classe componente. Tá? E uma outra possibilidade é realizar operações matemáticas ou então chamadas de métodos ao próprio componente. Ok?
Uma outra técnica de data binding é o property binding, ok? O property binding é uma técnica que permite vincular um atributo de uma classe do componente com uma propriedade de um elemento DOM ou diretiva. Então aqui não se está falando de atributo de um elemento HTML, está se falando de um elemento DOM, ou seja, de um elemento que já consta na memória do navegador, ou então uma diretiva, que a gente vai conhecer o conceito de diretiva já no próximo slide. Então o property binding significa que quando o valor do componente, ou seja, a classe do componente muda, a visão é atualizada. E aqui está a sintaxe, né, onde a propriedade de um elemento DOM é envolvido por um par de colchetes, e aqui consta a expressão a ser executada. E para sabermos o que realmente é uma propriedade, nós precisamos diferenciar um atributo de uma tag ou elemento HTML de uma propriedade DOM. Então, o atributo é a informação inicial em um elemento HTML. Aqui embaixo nós temos um exemplo, temos um input, que é um elemento HTML, e temos dois atributos, o ID e aqui o type, ok? E a propriedade é a característica de um objeto no DOM, que pode ser manipulado. Então, mais abaixo aqui em JavaScript, a gente está fazendo uma busca na árvore DOM via getElementById por meio desse ID, e aqui é trazido um elemento DOM. Então esse aqui é um elemento HTML e esse input name seria um elemento DOM, porque já é um objeto que está na árvore DOM. E aqui a gente faz acesso via o ID, e esse ID é a propriedade. Eu até inclusive posso alterar o valor desse ID. Então eu posso alterar dinamicamente o valor do ID, o valor do type, o valor da propriedade. Então, atributo é o valor inicial, tá? E a propriedade é o valor que você pode manipular no elemento DOM, né? No elemento ali, no objeto DOM, que consta na árvore DOM. Um outro fato interessante que pode haver diferenças em nomes de atributos e propriedades. Por exemplo, esse call_span, quando ele é atributo, ele é com S minúsculo. Quando ele é propriedade do DOM, de um objeto, né, ele é com S maiúsculo. Outro caso interessante é esse hidden, né, hidden no HTML, ele não suporta valores, né, true ou falso, e já no DOM ele suporta atribuições de valores falsos ou verdadeiros. Então ele tem essas particularidades aí. É interessante saber essa diferença entre atributo de um HTML e a propriedade, para nós entendermos de fato o que significa esse property aqui no property binding, ok? E outro fato também interessante aí, o que é diretiva. Então diretiva nada mais é do que atributo, um atributo do Angular, um atributo de um elemento que estende a capacidade dos elementos HTML, adicionando novos comportamentos. Então nada mais é aí que mais um atributo novo incluído pelo Angular, que muda ali o comportamento daquele elemento ou então de um componente, ok? Existem diretivas já prontas para uso no Angular, mas é possível criar novas. E essas diretivas são divididas em diretivas estruturais. Temos o ngIf, que é para apresentar ou esconder um elemento ou componente, o ngFor para iterar por meio de um vetor de elementos e listar esses elementos, tá? E temos as diretivas de atributos, como o ngStyle, tem a ver com o style de um elemento ou componente, e o ngClass aí para adicionarmos classes do CSS. Então os estruturais são responsáveis por alterar a estrutura, adicionando ou removendo elementos no DOM. Por exemplo, o ngFor pode listar um conjunto de comentários, um conjunto de produtos, então ele vai alterar a estrutura do DOM. E as diretivas de atributos são usadas para modificar o comportamento ou a aparência dos elementos do DOM ou componente. Ok? Aqui temos uns exemplos práticos do uso do property binding. O primeiro aqui diz que está alterando a propriedade disable dinamicamente. Então temos um button, que é um elemento qualquer aí do HTML. Temos aqui um atributo e temos um outro atributo que foi envolvido com a sintaxe do property binding, tá? Então esse isUnchanged é um atributo do componente. Se eu mudo aqui para verdadeiro ou falso, isso vai afetar a propriedade do DOM desse elemento button, ok? Um outro exemplo é executando operações e chamadas de métodos. Nesse caso aqui foi usada a diretiva ngClass, né?
não mais um atributo ou propriedade nativa de um elemento HTML, mas sim uma diretiva do Angular. E nesse caso aqui, ele está referenciando o atributo da classe appComponent.ts, que tem apenas uma string, que certamente refere-se a uma classe CSS. Então está incluindo essa classe CSS ali naquele elemento DOM-P. Tá? Aqui é algo um pouco mais aprofundado em relação ao NGStyle, e logo mais a gente verá sobre o NGClass, que também são tipos específicos de Property Binding. O uso do NGStyle ou do Style é considerado um Style Binding, então algo assim mais específico em relação a Property Binding. Então o Style é uma propriedade do DOM que permite adicionar um valor de estilo para apenas uma propriedade do CSS por vez. Já a diretiva NGStyle, ela permite adicionar valores de estilo para uma ou mais propriedades CSS por vez via um objeto literal. Então aqui temos um exemplo do uso do Style via Property Binding ou Style Binding. Temos o Style.color, Style.font, tá? Aqui é usado o dashed case para acessar as propriedades CSS. Então aqui é possível incluir apenas um valor para cada propriedade CSS, e já com o NGStyle não, você consegue adicionar objetos. Esse current styles aqui é um objeto literal que inclui vários atributos, várias propriedades CSS de uma vez só. Tá? Essa é a vantagem de usar essa diretiva, que está alterando o comportamento padrão aqui desse div. Um outro exemplo é o Class Binding, tá? Que tem ali a diferença entre o NGClass e o Class. O Class é uma propriedade do DOM que permite adicionar uma única classe por vez, e o NGClass permite adicionar múltiplas classes por vez via string, vetor ou objeto literal. Aqui no uso apenas do Class, tá? Nessa propriedade do DOM, a gente faz Class, coloca o nome da classe e fala se ela é ativada ou não, se é verdadeiro ou falso. A gente passa esses valores aqui para esse Property Binding, ok? Ou Class Binding. E o uso do NGClass, ele aprimora a técnica de adicionar classes em um elemento DOM, tá? Via string, via vetor ou mesmo um objeto. Então tem essas possibilidades aí com o NGClass, que estende o comportamento padrão aí de uma div ou de qualquer outro elemento DOM, ok? Agora, para finalizar essa questão aí de Property Binding, qual seria a diferença entre Property Binding e Interpolation? Frequentemente, ambos atingem o mesmo resultado, são similares quando apresentam dados como strings. Nesse caso, Interpolation é preferível por legibilidade, né? Tem uma sintaxe mais enxuta, porém, quando é preciso atribuir um valor que não é string para uma propriedade, usa-se o Property Binding. Então aqui temos um exemplo do MG, onde a gente precisa alterar aqui a propriedade src, tanto faz, pode ser alterada via Interpolation ou pode ser alterada via Property Binding. Já nesse caso aqui abaixo, onde temos apenas um texto, e a gente precisa fazer uma espécie de concatenação, mostrar esse valor dinâmico aqui no meio desse texto, é mais preferível nesse caso usar interpolação, tá? Que é menos verboso do que usar o Property Binding. Também é muito mais legível do que você atribuir ali no inner HTML, incluindo um span apenas para isso, ok? Um outro ponto interessante agora é o One-Way Binding, mas da visão para o componente, ou seja, o conceito de Event Binding. Então, o Event Binding é uma técnica que permite tratar eventos, que seja do teclado, mouse ou outros, referentes a ações do usuário via métodos do componente. Então, quando a visão recebe um evento, o componente é atualizado. E é possível passar qualquer tipo de argumento para o método tratador do evento. Você pode passar um string, um number, um boolean, ou o próprio objeto que contém informações sobre o evento. Aqui embaixo está a sintaxe, onde você coloca ali o nome do evento, por exemplo, click ou keyup, entre parênteses, e ali logo à direita o método do componente que será chamado para tratar esse evento. Esse método é chamado de tratador de evento. Ou então você pode também tratar o evento com essa sintaxe e passar um objeto como argumento que representa esse evento. Então, se o evento for de click, esse cifrão
event aqui vai conter várias informações sobre o evento, por exemplo, qual foi a coordenada X ou Y do clique, qual foi o elemento que recebeu o clique, entre outras informações. Aqui temos então nosso exemplo, tá? Temos um button e aqui está a sintaxe do event binding com o evento de clique. Clicando no botão, esse onSave, que é um método do componente, será invocado. E agora, se aprofundando um pouco mais sobre esse objeto evento, tá? O objeto que guarda as informações sobre o evento, que tem a sintaxe cifrão event, é preciso que seja com essa sintaxe para o Angular reconhecer essa intenção de passar esse argumento para o método, tá? Ele, na verdade, usando o TypeScript, ele é do tipo event, tá? Esse tipo event é como fosse uma interface geral dos eventos. Então, as classes de eventos dão um implemento à interface event, tá? Aqui embaixo temos alguns mapeamentos dos eventos mais populares com as suas respectivas classes do TypeScript. Então temos o click, o mouse up, mouse leave, mouse over, que todos eles fazem parte dessa classe mouse event, tá? E mouse event implementa a interface event, ok? Nesse link existe um mapeamento completo de todos os tipos de eventos para as suas respectivas classes, e ali a gente pode notar nessa documentação que alguns eventos implementam diretamente a interface event, que é o caso do change, submit, select, close, invalid, reset, e os outros têm suas classes mais específicas, ok? Agora, um outro ponto interessante, muito importante, é que o elemento que é alvo do evento, por exemplo, um botão, um input, são elementos HTML alvos de um evento que recebem eventos. Esses elementos são representados pela classe EventTarget, ok? Então, se eu fizer cifrão event.target, eu vou obter um objeto da classe EventTarget, que não está relacionado às classes element ou HTML element, que referem-se a elementos do HTML. Então, no JavaScript puro, quando eu pego um evento e chamo target, eu geralmente recebo ali o elemento HTML que recebeu aquele evento, tá? Porque ali não há tipos de dados. Aqui no TypeScript, por haver esses tipos de dados, foi decidido, né, que esse target seria dessa classe EventTarget, e para você recuperar um elemento HTML, teria que usar o Type Assertions, nesse caso aqui, o AS, para fazer o cast para o elemento HTML respectivo, uma vez que nem sempre um alvo de evento é um elemento HTML. Então esse foi um entendimento do TypeScript, que nem sempre é um elemento HTML que recebe eventos, sendo que eventos podem ser gerados pelo Ajax, pelo FileReader, o AudioNode, entre outros elementos aí relacionados. Então temos que fazer o cast. Aqui embaixo temos um exemplo, né, o uso do Type Assertions, ou então no template é possível envolver ali na passagem deste objeto para a função tratadora de evento, é possível envolver com o cifrão N, assim ele perde o tipo de dado e você consegue utilizar ele como sendo um elemento HTML, ok? Então tem essas particularidades aí do objeto que representa um evento. Chegando nos exemplos, temos aqui o nosso template, que vai tratar o evento de input, que refere-se a mudanças aqui no elemento input, tá? Onde será chamado essa função getValue e é passado então o objeto que representa este evento, objeto que contém informações sobre o evento input, tá? Então, como o cifrão event é do tipo event, é dessa interface, no getValue a gente declara esse objeto como sendo dessa interface, e aqui usa o Type Assertions, então, para converter o EventTarget para um elemento HTML. Aqui foi convertido para o HTML Input Element, mas cada elemento do HTML tem uma classe específica, e essas classes são verificadas nessa documentação. Então temos ali, por exemplo, o HTML BR Element, temos o HTML Data Element, o Dialog Element, o Body Element, então são uma lista de elementos, e o HTML Element ele estende o Element, então o Element é a raiz dessa hierarquia aí de classes, né, que representam os elementos do HTML.
E para finalizar, vamos ver o Two-Way Binding, que troca dados da visão para o componente e vice-versa. Então o Two-Way Binding é uma técnica bastante usada para sincronizar campos de formulário com os dados no componente. Então é usado mais para formulários. Então quando o valor do componente muda, a visão é atualizada e vice-versa. Tá? E o funcionamento, por ele depender de formulários, depende do uso da diretiva especial ngModel, que está na biblioteca Angular/Forms. Então essa diretiva não é parte do core, mas da biblioteca Angular/Forms. A sintaxe para uso do Two-Way Binding é a seguinte: coloca ngModel dentro de um par de parênteses, e esse par de parênteses fica dentro de um par de colchetes, e mais à direita vem a propriedade, ou seja, o atributo ali do componente a ser atualizado. E essa sintaxe é chamada de banana in a box, né? Banana na caixa, porque esses parênteses parecem uma banana e esses colchetes parecem uma caixa. Ok? Aqui temos os exemplos aí do Two-Way Binding, tá? Temos aqui a importação do Forms Model, tá? Da biblioteca Angular Forms, tá? A importação aqui no ngModel, então é preciso ter o Forms Model para que o Two-Way Binding funcione. E logo mais nós temos aqui então o uso no template do Two-Way Binding. Temos um label, tá, que foi apresentado aqui, e temos o input, que está usando aqui o banana in a box, né? Banana na caixa, com ngModel, referenciando aqui o currentItem.name, que é um objeto que está declarado no componente aí, e esse name é o atributo desse objeto que está declarado naquele componente. Então, alterando o name vai afetar aqui o valor que está dentro do input. Se eu digitar alguma coisa dentro do input, ele vai replicar esse valor lá no atributo name. Ok, pessoal? Então foi isso. Nós vimos os 4 tipos de data binding, vimos a interpolação, o property binding, event binding e o two-way binding. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.